ser um vencedor, queres cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda um contato com teu Salvador, guarda um contato com teu Salvador, dia do bem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pensar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a do rei do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia, gente. Glória a Deus. 370. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar esse aqui sem o microfone pra gente fazer um coral aqui bem bonito, que esse aqui é mais. Todo mundo acho que conhece. Quem não conhecer vai ficar fácil de acompanhar. Aleluia. Vamos? Glória a Deus, aleluia. A igreja está com a liberdade de glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Oh, meu Senhor. Mais grato a ti, mais consagrado.
Aleluia, glória a Deus. Quem é mais grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, aleluia. Sabemos nós que não fosse o Senhor na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Aleluia, porque o Senhor tem nos proporcionado esse momento glorioso de podermos estarmos adorando e glorificando. Se os irmãos pudessem saber e ver o que o Senhor já tem batalhado para que cada um estivesse aqui, porque talvez nós não estaríamos aqui, ou estaríamos num hospital, ou estaria em qualquer outro tipo de situação, e nós sabemos que elas estão aí acontecendo de todas as formas. São acidentes, doenças, enfermidades, problemas com familiares, muitos agora estão chorando por uma perda do ente querido. Então o Senhor, Ele nos traz para que nós venhamos adorá-lo, o Senhor, em espírito e verdade. Amados, eu acho interessante a palavra de Deus que se encontra lá no capítulo 58 de Isaías, no versículo 14, aleluias, que nós viemos refletir, aleluias, nesse versículo, porque a palavra de Deus assim, diz assim no versículo 14, ali de Isaías. Se não tiver com a Bíblia, pode vir pegar aqui, sempre que chegar ao culto, tem a liberdade de pegar a Bíblia, sentar, e já dando glória misturado com aleluia, porque quando nós damos glória, glória desce, o Senhor se agrada. A palavra de Deus diz: quando Estevão estava ali sendo apredejado, aleluia, ele viu o céu aberto e à direita do Pai, e de pé o Senhor da glória. Amados, e esse Senhor está aqui, está a contemplar a mim e a ti nessa manhã. Então abre a tua boca, glorifica a Deus, aleluia. Isaías capítulo 8, versículo 14, sem mais perda de tempo, que está escrito assim: então te deleitarás no Senhor e te fará cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse, aleluias. Isaías, quando ele estava falando da herança de Jacó, porque nós vemos a história de Jacó, me traz a memória, amados, que, aleluias, quando estava Jacó fugindo da presença do seu irmão, ele estava só, ele estava ali escapando pela sua vida, porque nós sabemos, que ele estava indo ali para a casa do seu tio Labão, para que ali foi a mandado da sua mãe, do seu pai, para que ele fosse para lá, para que Esaú não lhe tirasse a vida. E nós sabemos que quando ele foi ali para a casa de Labão, irmão de Rebeca, o Senhor ali, ele esteve ali em momentos da vida dele, que ele foi só com a roupa do corpo, e com a vida ao qual essa estava proposta a ser tirada pelo seu irmão. Mas ele foi ali, aleluia, e nós sabemos que, aleluia, que Jacó, muitas vezes ali, quando ele estava ali com seu tio, ele foi enganado. Ele foi enganado várias vezes, porque naquela época se fazia um compromisso de alguns anos, e aquela pessoa trabalharia para aquele senhor, e ali ele receberia um salário, receberia um salário por aquele trabalho. E como o Jacó era da família, aí teria que fazer esse trato, um contrato, e foi feito assim, mas muitas vezes ele era enganado. E Labão viu que ele prosperava, porque todas as coisas dele, o rebanho, estava na mão de Jacó. Então ele prosperava, ele via ali, nossa, tem alguma coisa com esse rapaz, porque eu prospero através dele estar na minha casa, porque antes Labão não tinha essa prosperidade. E Labão fez um acordo com ele, de dar primeiramente a filha, mais nova, que ele era apaixonado por Raquel, e depois Labão enganou ele novamente. Aí, novamente, Labão passou a perna em Jacó. Mas mesmo assim Deus era com Jacó, porque Jacó ele fez um pacto com Deus. Quando ele estava fugindo, que ele se deitou e botou sua cabeça sobre uma pedra, e ele viu uma escada que dava da terra para os céus, e viu os anjos descendo e subindo. E ali ele falou, verdadeiramente esse lugar, o Senhor está nesse lugar, e fez um pacto: Senhor, se tu me fizer ir, prosperar e voltar para a terra do meu pai com vida, Senhor, tudo o
quando eu conseguir dali, eu te darei o dízimo, te ofertarei, né? E o Senhor foi com ele. E nós sabemos que, mediante aquela situação, Deus fez Jacó prosperar. E aonde ele estava, tinha que prosperar também. Por isso que a prosperidade acontecia. Lá no versículo 40, aleluias, de Gênesis, né, nos mostra todas as vezes que Deus colocou no coração de Jacó que ele fizesse uma estratégia. Que toda vez que as ovelhas fossem ali tomar água, ele descascasse uma vara e colocasse ali. Quando ela olhasse para aquela vara ali, e fosse conceder, iria conceder malhadas, morenas, né, e salpicadas, porque na época eram as ovelhas mais difíceis de nascer, eram mais as brancas. Então Labão, na sua esperteza, falou: olha, eu vou te dar as salpicadas, vou te dar as morenas, vou te dar as malhadas, e as brancas são todas minhas, porque ele sabia que ia nascer mais era branca, né? Mas ali, quando Jacó ia lá, cuidava direitinho, né, das ovelhas ali, né, e dos cordeiros, ele colocava aquela vara. Aí quando elas iam dar cria, só dava malhada, morena, né? E então Deus estava abençoando ali, né, Jacó de uma forma tremenda. Tanto que ele ficou, o rebanho dele cresceu mais do que Labão, né? E amados, nós vemos que quando nós perseveramos, né, em estar numa campanha, num propósito com Deus, não é diferente. Deus, ele vai também nos fazer prosperar. Ele vai também nos dar vitória, né? Nós vemos que Jacó, ele perseverou, né? E nós vemos que Jacó foi ricamente abençoado, aleluias, e que aquele mesmo Deus que operou na vida de Jacó, ele também está aqui. Ele pode operar, né? Nós vemos a vida de Jacó com a vida que ele estava fugindo do seu irmão. Ele chegou na casa de Labão só com a roupa do corpo e saiu dali rico, né? Assim, abençoado por Deus, né? Deus nos faz abençoado. E tanto que quando ele voltou para a casa dele, que ele mandou primeiro o seu servo passar com um rebanho diante do seu irmão, aí passou, aí Esaú viu aquele rebanho todo e falou: de quem é esse rebanho? E Jacó deu uma ordem para que seu servo dissesse: olha, é do teu servo Jacó que lhe dá a ti, Esaú. É tudo para ti. Então, aqui, Jacó, tudo que ele tinha recebido ali, prosperado, ele estava passando para o seu irmão, uma forma de humildade que ele tinha, né? E ali ele chegou, foi passando aquele rebanho todo, aquele gado todo. De quem é? É do teu Senhor. Ele ia passando. Por último passou ele e a mulher dele e os filhos. Quando ele passou diante do irmão dele, ele se ajoelhou diante do irmão dele o recebeu e falou: de quem é todo esse rebanho? O próprio Jacó falou para Esaú: é teu, meu irmão, é tudo para ti. Ele falou: não, meu irmão. E nós sabemos que Jacó, ele prosperou lutando, até mesmo com o anjo, né, para que ele viesse ter essa vitória, que ele viesse ter a vida dele e ser alcançada, né, ali. Então, amados, prossigamos, nós somos uma campanha, providência de Deus para a tua vida, aleluia. E esse mesmo Deus vai trazer à existência aquilo que você espera, como trouxe na vida de Jacó, né? Nós convidamos aqui a irmã Karen para estar louvando o hino aqui, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus é maravilhoso, amados. Deus faz coisas grandes. Glória a Deus. Só uma vai ser amém? Amém, irmãos? A gente já que estamos aqui para adorar o Senhor, Ele vive e reina neste lugar. Que a palavra do Senhor diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, aqui estaremos. Glória a Deus. Glória a Deus, em nome do Senhor. Se a gente colocar a nossa fé em ação, quem sabe canta, e confiar,
e orarmos a Deus. Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Mas é só para quem crê, amém? Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Então profetize aí no seu lugar e diga: vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Agora vira para o seu irmão e diga: já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Glória a Deus, não me declare: já deu tudo certo. Em nome de Jesus, já deu tudo certo. Ele já morreu na cruz, porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Já deu tudo certo, né, amado? Quando nós confiamos, é a mesma forma que Jacó, ele confiou e viu que já deu tudo certo. E verdadeiramente ele foi ricamente abençoado. Né? Então, o Senhor aqui comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Não é uma
No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar ao próximo também, para aquele que me ofendeu. Deus ama você e eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre vivereis, viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverá. Na, 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 Deus ama você e eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre vivereis, viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Vivereis, viverás. Aleluia. Deus maravilhoso. Deus está neste lugar, meu Deus. O segredo é perdoar o nosso irmão. Sabemos que não é fácil, mas com a ajuda do Senhor nós conseguiremos e receberemos a nossa vitória, meu Deus, que o Senhor preparou, meu Deus. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverá. Deus é maravilhoso. Esse é o segredo de recebermos a nossa vitória. Passa para a oportunidade para o pastor Pedilson. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado na minha vida e na minha família. Diga assim comigo: glória a Deus o Pai, glória a Deus o Filho, glória a Deus ao Espírito Santo. Amém? Vamos colocar de pé rapidinho, irmãos, só para a gente fazer aqui a menção na palavra aqui. Glória a Deus. Hoje é o sexto dia, Deus? Hoje é o sétimo dia. É o sétimo dia, encerra hoje essa campanha. E eu creio que nós vamos encerrar essa campanha com chave de ouro aqui para a glória do Senhor Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 35. Fala sobre a cegueira espiritual. Oh, glória.
Evangelho de João, capítulo 9, versículo 35. Eu vou ler aqui enquanto os irmãos vão procurando aí, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Jesus ouviu que o tinha expulsado e encontrando, disse-lhe: crê tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor. Ele o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Glória a Deus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de uma palavra poderosa, diante de uma palavra maravilhosa, porque aqui nós vemos um advento. Se quiser até tirar isso, pode deixar bem baixinho mesmo, não atrapalha aqui. A gente está vendo aqui uma situação de um jovem cego de nascença, um jovem que precisava de um milagre, tanto que os discípulos questionaram a Jesus dizendo: Senhor, quem pecou, o pai dele, a mãe dele, para que ele nascesse cego dessa maneira? E Jesus disse assim: nem o pai nem a mãe nasceu assim, para que se manifestasse nele a glória de Deus. E Jesus fez, os irmãos conhecem o texto, né? Jesus untou ali um barro ali, passou nos olhos dele, mandou que ele lavasse, ele lavou e começou a enxergar. Foi curado a partir daquele momento. Mas só que esse milagre que Jesus havia operado era no sábado. E por causa disso houve uma grande perseguição por Jesus. Quiseram saber de toda maneira quem é que te fez isso, e começou a interrogar aquele jovem, levou ele em assembleias junto com os escribas, junto com os fariseus da época, e começaram a questionar ele: quem é que fez isso para você? Ele, sem saber quem era, ele disse assim: eu não sei quem fez isso, eu sei que eu era cego, eu agora estou enxergando, eu sei que foi um homem, ele fez isso por mim, ele untou um barro ali, passou nos meus olhos e mandou que eu lavasse, eu lavei, fiz igual ele mandou, e hoje estou vendo. Só que os dias foram passando, eles não encontraram Jesus. E num determinado momento, Jesus estava num determinado lugar e aquele jovem veio e encontrou Jesus novamente. Só que Jesus agora faz um questionamento para aquele jovem, que está aqui no versículo de número 37. Versículo 35 diz assim, ó: Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando, disse-lhe: crê tu no Filho de Deus? Por que Jesus perguntou aquilo para ele? Porque ele já estava até um pouco revoltado, porque havia sido curado, e por causa da cura dele, ele passou um constrangimento muito grande. Teve que explicar, teve que dar tantas informações, e além de tudo, eles expulsaram ele daquele lugar onde ele estava, e Jesus, vendo que eles haviam expulsado ele, Jesus chegou para ele, aproveitou a oportunidade e perguntou para ele: você crê no Filho de Deus? Sabe qual foi a resposta dele? Olha a resposta dele no versículo 36. Ele respondendo e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus respondeu aqui no versículo 37. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Eu aprendo uma coisa aqui interessantíssima aqui desse texto. Na maioria das vezes, muitas pessoas, elas vêm para a igreja, mas elas não vêm para a igreja na intenção de conhecer o Filho de Deus, o autor e consumador da fé. Ele vem na maioria das vezes porque ele está cego, porque ele está coxo, porque ele está com uma doença, porque ele está com um problema sério. A medicina desenganou, quem sabe a sociedade já desprezou, já rejeitou. Então ele só acha em Jesus a oportunidade de receber o milagre que ele precisa. E ele vem, e Jesus, pela misericórdia dele e a graça dele, que é um favor imerecido, ele nos abençoa de uma maneira tão poderosa,
que Ele nos cura da enfermidade, Ele nos liberta da opressão do mal, Ele tira aquilo que nos atrapalha, mas o tempo passa. E às vezes nós nos esquecemos de que Ele havia feito um milagre nas nossas vidas. Às vezes esquecemos que um dia, no momento mais doloroso da nossa vida, nós fomos a Ele e Ele nos resgatou, Ele nos livrou daquele mal, daquele problema. Glória a Deus. Mas agora Jesus pergunta para aquele a quem Ele havia curado. Jesus pergunta para ele: você crê no Filho de Deus? Ele diz assim: quem é o Filho de Deus para que eu nele creia? E Jesus diz assim: eu sou que falo contigo, foi eu que curei você, eu sou o Filho de Deus. Sabe o que eu aprendo? Quando Jesus curou um coxo que estava há 38 anos, os irmãos conhecem o texto lá no livro de João capítulo 5, fala que aquele coxo havia 38 anos que estava ali, naquele tanque chamado Betesda. Era um lugar ali onde se faziam as festas judaicas, e lá tinha um tanque. E naquele tanque havia um homem que estava há 38 anos. Você sabe o que Jesus fez para ele? Jesus olhou para ele e disse assim: tu queres ser curado? Glória a Deus, glória a Deus. E ele disse assim: Senhor, ele já não foi falando eu quero, não. Ele foi questionar os porquês da vida dele. Ah, Senhor, eu estou aqui nesse estado aqui há 38 anos, sempre quando o anjo vem, agita as águas aqui, vem outro, desce na minha frente, é curado, eu continuo aqui, já tenho isso aqui já há muitos anos na minha vida, é uma luta, um sofrimento, parece que nunca vai se resolver o meu problema. Mas não foi isso que Jesus perguntou para ele. Jesus perguntou para ele assim: tu queres ficar são? Tu queres ficar curado? Glória a Deus. Quando ele chegou a dizer que quer, Jesus falou uma coisa que serve para mim e você hoje refletir nesta palavra. Jesus disse assim: então levanta, toma o teu leito e anda. Aleluia. Glória. Eu fico imaginando por que Jesus mandou aquele homem pegar aquele leito e andar. Para que isso? Para que ele precisava pegar a cama dele e andar? Jesus queria que ele pegasse aquela cama dele, colocasse sobre os seus ombros e andasse, para que todos pudessem ver que um dia ele estava na miséria, um dia ele estava no sofrimento, na sarjeta, ninguém dava nada por ele, mas quando via a cama nos ombros dele, sabia assim: esse aí um dia estava numa situação difícil e hoje ele está andando para a glória de Deus. Mas não é só para isso que Jesus queria que ele pegasse a cama, não. Jesus queria que ele pegasse a cama, sabe para quê? Para que quando ele estivesse numa situação boa, para que quando ele estivesse galgando uma posição elevada, ele pudesse olhar para trás e falar assim: um dia eu estava naquela cama. É para isso que ele mandou pegar a cama e levar a cama, porque aquela cama ia refletir na vida dele por onde quer que ele andasse. Ele nunca iria se engrandecer diante de ninguém e diante de qualquer que seja. Sempre ele ia lembrar, aquela cama que ele carregava com ele, era para ele lembrar que um dia ele estava ali, sem poder andar, ninguém fazia nada por ele, mas Jesus encontrou com ele, deu vitória para ele. É isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. É isso que Deus quer que nós entendamos. Porque senão nós vamos passar 38 anos, 50 anos, não importa quanto tempo, mas nós vamos passar chorando, reclamando, murmurando e questionando as coisas. O negócio é nós tomarmos pela fé a palavra do Senhor e exercer com autoridade, porque há poder nesse nome. Esse nome tem todo o poder. Quando nós passarmos a entender o poder que é no nome de Jesus, meu irmão, você não vai sofrer mais. Você não vai ficar aí pelos cantos aí, choramingando e reclamando, não. Você vai olhar para o céu e vai dizer assim: eu tenho um Deus. Amém. Eu tenho um Deus que me conhece. Eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que quer o meu bem. Eu tenho um Deus que quer me ajudar. Eu tenho um Deus que quer caminhar comigo. Eu tenho um Deus que cuida da minha vida. É isso que o Senhor quer que a gente entenda. Porque Ele é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Ele vai continuar sempre na mesma posição de abençoador. Ele vai continuar sempre na mesma posição de restaurador, de libertador. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Foi para isso que Ele veio. E o interessante aqui é que Jesus disse assim: ó, eu vim para aqueles que eram cegos
que enxerguem, e os que achavam que enxergavam se tornem cegos. Que coisa maravilhosa! É lindo isso. Olha o que ele diz aqui. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aí eu tento entender isso e até imagino a situação que Jesus falava para aquele homem. Porque muitas pessoas achavam que pelo estudo, que pela formação, que pelo que adquiriram, eles poderiam se gabar, achar que eram melhores ou que eram maiores do que aqueles outros que não tinham talvez o mesmo conhecimento e não galgavam talvez a mesma posição deles. Mas aí Jesus disse uma palavra e ele diz assim: eu oculto sabedoria aos sábios e entendidos e as revelo aos meus pequeninos. Às vezes você não estudou, às vezes você não se preparou, quem sabe, não importa. Mas o que eu quero que você entenda é que se você professa o nome de Jesus, e se você crê nele como o Filho de Deus, então você tem a vida eterna. Aleluia! É isso. Nós precisamos entender que aquele que está conosco é maior do que qualquer coisa. Verdade. E nele nós podemos todas as coisas. É verdade. Ele não disse que nós poderíamos usar algumas coisas, não. Ele disse assim que nós podemos nele todas as coisas. E aí ele disse assim, ó, tu podes crer. Porque se tu podes crer, então tudo é possível ao que crê. Aleluia! O que você pode crer? Esse jovem aqui, ele pôde crer no milagre dele e foi curado. Glória a Deus. Foi questionado, que daí? A resposta dele foi até engraçada. Falou, eu quero lá saber quem me curou. Eu só sei que eu estava doente, eu estava precisando de um milagre. Veio um homem aqui, untou os meus olhos, disse para mim, vai lá e lava. Eu fui lá, bem, estou enxergando, meu irmão. Não interessa. É o que importa. Porque Jesus, o que ele quer fazer para nós, ele não quer se engrandecer, não. Tanto que quando Jesus operava vários milagres, o que ele fazia? Ele ia para o deserto, ele ia para a cidade justamente para sair do meio daquele povo, que ele sabia o que aconteceria ali. Porque tem muitas pessoas que vai para ficar olhando o que vai acontecer, curiosidade. Não, meu irmão, vem porque você precisa tocar nele. Vem porque você precisa de um milagre. Não vem para oprimir, não. Não faça como aquela multidão que ficava ali só para oprimir. Mas quem precisava ser curado, não está nem aí para a multidão, não está nem aí para discípulo, não está nem aí. Ele está querendo saber o que é? Eu preciso chegar até aquele homem lá. Ele é Jesus, é o Filho de Deus, é o autor e consumador da fé. Se eu tocar nele, eu vou ficar curado, eu vou ficar curado. É isso que eu preciso fazer. Porque se você for olhar para a multidão, vai ter meio mundo de gente dizendo para você se cala a boca, Sérgio. Fica quieto aí. Você é um cego, mendigo. Quem é que vai dar importância para você? Que ele é o Filho de Deus. Ele não está nem para você, não. Cala a boca. A multidão só serve na maioria das vezes para isso. Verdade. Para te impedir. Mas aí, meu irmão, você precisa de milagre. Você precisa ser ouvido. Você precisa que alguém te enxergue. E o que você tem que fazer? Clamar. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É isso. Enquanto a gente ficar com a boca fechada, ou então abrir a boca precipitado só para reclamar, nós vamos padecer mesmo. Verdade. Ao invés de nós ficarmos dessa maneira, o que a gente tem que fazer? Ei, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso de ajuda. Ei, Senhor, pega nas minhas mãos aqui, firma os meus pés, Senhor. Meu Deus, eu estou contigo, Senhor. Oh, meu Deus, me ajuda. Meu irmão, peça ajuda para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Glória. Glória a Jesus. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disse-lhe, também nós somos cegos? Perguntaram para Jesus, Jesus deu uma resposta para eles que foi meio bruta aqui, né? Disse-lhe Jesus, se fossem cegos,
Não tereis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Sabe por quê? Porque nós não temos que andar por vista. Nós temos que andar por quê? Por fé. Ô, glória. Diga comigo assim, eu não posso andar por vista. Eu tenho que andar por fé. O justo viverá Pela fé. pela fé. Mas se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Entendeu? Se você recuar, Deus não tem prazer em você. Mas você tem que o quê? O médico olha e fala assim, olha, é um tumor, é um câncer, olha, esse problema aqui não tem jeito, olha, você está assim, 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 olha, não tem solução não. Sabe o que você faz? Quantos por cento de chance eu tenho? Olha, no seu caso aí você tem só uns 10% de chance. Oh, glória a Vamos Deus. aproveitar isso aí. Tá? Oh, glória a Deus. Sabe por quê? Porque não importa quanto eu tenho, o que importa é o que Deus pode fazer. Eu falo isso. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu tive experiência própria comigo. A minha filha estava em coma, lá no hospital de Lomeres, em Minas Gerais. Sabe o que a chefe do núcleo lá da UTI falou para mim e para minha esposa? Olha, eu vou ser realista com o Senhor. A filha de vocês tem muito pouca chance de sobreviver. Porque foi quando saiu aquela gripe suína, os irmãos lembram que no início ela estava matando mesmo. E ela desenganou minha filha. Sabe o que eu fiz? Dentro do hospital, tinha uma capelazinha. Era umas... De madrugada, não podia mais ficar lá. Porque lá no hospital é o seguinte, quem conhece lá no hospital de Lomeres sabe, não pode ficar, principalmente naqueles casos, né? De gripe suína que ninguém podia entrar. Era o isolamento que tinha, né? Mas eu e minha esposa, já era de madrugada, nós achamos uma capelinha. Falei assim, meu amor, nós vamos para ali para nós clamar o Deus Altíssimo. Glória a Nós Deus, vamos clamar o aleluia, Senhor, Deus da Jesus, Deus vai fazer providência, um milagre. A médica disse que a nossa filha talvez aleluia. poderia nem sobreviver, mas o Senhor conhece todas as coisas. Hoje está lá. Ela veio e não podia andar. Estava sem poder andar, porque ficou muitos dias, ficou 16 dias em coma. Mas sabe o que eu falei com Deus? Eu falei, Senhor, eu quero a minha filha perfeita, do jeito que ela foi para lá, Senhor. Eu quero a minha filha do mesmo jeito, porque eu sirvo ao Senhor, eu não quero ela com nenhuma sequela, no nome de Jesus. Porque eu creio no Filho de Deus, eu creio no Senhor. E Deus está lá, restaurado completamente. Glória a Deus. E Deus é tão maravilhoso que eu fiz, Deus me deu a oportunidade de filmar o estado que ela estava e postar isso na rede social. Hoje tem não sei quantos acessos, né? A gente conseguiu, Deus foi tão maravilhoso. Eu não tinha celular na época lá, e pareceu um celular, minha irmã esqueceu o celular dela comigo. Foi a oportunidade que eu tenho, e eu aproveitei uns minutinhos que eles me deram para mim visitar ela lá. Eu filmei aquilo ali e falei, Senhor, isso aqui é para a glória do seu nome, porque eu sei que a minha filha vai sair daqui andando em nome de Jesus. Você sabe o que é isso? É você visualizar pela fé o que Deus pode fazer na tua vida. Glória a Deus. Talvez muitos olhem aquilo ali e falem assim, vai morrer. Vai, tá perdida, tá perdido. Sabe o que é que você tem que fazer? Na sua mente aqui, ó. Eu vejo meu filho curado. Eu vejo a minha esposa voltando para casa. Eu vejo meu esposo voltando para casa e liberto. Não era tribulação, não. Liberto. Eu quero minha família abençoada. É isso. Você tem que ver pela fé. Amém? Feche os seus olhos aí. Oh, glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Nós estamos diante de um Deus poderoso. Eu quero dizer para você que Ele conhece as tuas lutas. Ele conhece as tuas dificuldades. E eu quero profetizar na tua vida e dizer para você, Ele tem visto as tuas lágrimas. Ele tem visto o teu sofrer. Ele tem visto as dificuldades que você tem enfrentado. Talvez você fale assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para resistir? Como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou vencer essa adversidade, essa tribulação na minha vida? E Deus está dizendo para você nesta manhã, não te espante, nem te assombres, porque eu sou o teu Deus.
Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: levanta, Glória a Deus. põe-te em pé, porque o Senhor quer falar com você. Glória a Deus. Essa tribulação, ela vai dar lugar à experiência, ela vai dar lugar à paciência, ela vai dar lugar à esperança, e ela vai dar lugar à vitória em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele conhece e Ele sabe, e Ele quer ajudar, Ele quer resolver o seu problema. Então confia, em nome de Jesus. Meu Deus, aí está a tua igreja, cada um com um problema diferente, Senhor. Meu Deus, tem lares aqui que está à beira de ser destruído, meu Deus. Tem famílias aqui, meu Deus, que está passando um apuro tão grande, meu Deus. Pai, tem pessoas que entraram aqui nesta manhã, meu Deus, dizendo assim: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, meu Deus, porque eu preciso de um milagre. Tem pessoas aqui que o lar dele está por um fio. O inimigo tem entrado para destruir terrivelmente. Mas Deus está dizendo para você nesta manhã: Ele está tomando a frente. Confia, acredite, porque tudo é possível ao que você crê. Não desanima, não deixe para lá, não abandone. Pega firme com Jesus, siga em frente, toma a sua cruz, porque Deus é contigo, Ele vai te ajudar. Ele está dizendo para você nesta manhã: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é mais leve. Troca, minha irmã. Troca, meu irmão. Não fica aí carregando isso aí dessa maneira, não. Coloca nas mãos do Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Oh, aleluia. Entrega a tua vida ao Senhor. Deixa Deus agir. Glória a Deus, Pai, gente. em nome de Jesus, eu oro para que o milagre aconteça, Pai. Porque estamos clamando no nome de Jesus. É naquele que tudo pode, tudo vê, tudo sabe, meu Pai. Então, em nome de Jesus, nós depositamos no Senhor a nossa confiança, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Olha, temos o Novo Testamento aqui, né? Para doar para os irmãos. Quem não pegou ainda, quiser pegar, tá bom? Para você doar aí na sua comissão. E hoje é o 7º dia da campanha, tá bom, irmãos? Amanhã, na próxima sexta, nós vamos estar aqui fazendo um culto de gratidão a Deus, em nome de Jesus, tá bom? Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aperta a mão do sermão aí para a paz do Senhor, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus na terra, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Até sexta-feira, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Convida as pessoas para estarem aqui, tá, irmãos? Na próxima sexta-feira, faz um dois. Pode ser? Vem sozinho. Ô, boa, gente, ó, Novo Testamento aqui, gente. Em nome de Jesus. Vamos lá, minha gente. Em nome de Jesus. Tem sim. Vocês deem para quem? Em nome de Jesus. Acabou? Acabou. Toma, irmã. Eu também. Glória a Deus, gente. Em nome de Jesus.